O céu estava limpo, o mar tranquilo, e nada indicava que algo extraordinário fosse acontecer. Mas então, uma voz no rádio quebrou o silêncio a bordo. Movimento incomum a este bordo. O que parecia ser apenas um tronco à deriva começou a se mover contra a corrente, revelando garras e uma juba encharcada. A bordo, ninguém conseguia explicar. E o que veio depois desafiaria tudo o que sabiam sobre o possível. Na imensidão do Oceano Índico, o navio de patrulha Aurora deslizava sobre as águas com a serenidade típica de suas missões de monitoramento ambiental. Mas naquele fim de tarde opaco, algo escapava da normalidade. A comandante Leila Haddad, veterana da Guarda Costeira Internacional, jamais imaginaria que um dia comum a confrontaria com um dos enigmas mais insólitos de sua carreira. O silêncio no convés foi rompido por uma voz vinda da torre de observação. "Comandante, temos uma movimentação incomum a este bordo", alertou o imediato Costa com o binóculo ainda preso ao rosto. Leila caminhou até a amurada, seu olhar atento varrendo o horizonte. Por um momento, viu apenas a vastidão azul, pontuada por correntes suaves. Mas então, uma massa escura rompeu a superfície. Por um segundo, parecia ser um tronco à deriva, até que se mexeu. "Todos em prontidão", ordenou Leila, sua voz firme, mas marcada por algo que nem ela conseguia nomear. "Objeto não identificado na água. Aproximem-se com cautela." A tripulação agiu com precisão treinada, ocupando seus postos. O clima, antes morno e quase entorpecido, agora vibrava com tensão. Entre os que se aproximaram estava a doutora Elisa Monteiro, especialista em fauna marinha, cuja experiência com resgates de animais em alto mar a tornava uma figura indispensável em situações fora do padrão. "O que acha que é?" perguntou o imediato Costa, notando a inquietação de Elisa. Ela hesitou. "Não faço ideia. Não parece ser cetáceo. E não é destroço. Está se movendo contra a corrente?" Então, a massa escura rompeu a água com força, revelando garras, membros e uma juba ensopada. "Santo Deus!" murmurou Elisa empalidecendo. "É um leão." Um silêncio absoluto caiu sobre a ponte de comando. O rugido abafado que se seguiu não poderia ter vindo de outra criatura. Selvagem, desorientado, desafiando toda a lógica. Um leão adulto, nadava em mar aberto, quilômetros distante de qualquer terra firme. "Isso não faz sentido", balbuciou Costa, o rosto tomado pela incredulidade. Leila se recompôs antes dos demais. "Sentido ou não, temos uma vida em risco. Preparem um protocolo de emergência." Virando-se para Elisa, perguntou: "Alguma hipótese?" A bióloga ainda parecia tentar processar. "Se veio de alguma embarcação, talvez um navio clandestino, tráfico de fauna. Mas isso é absurdo. Mesmo assim, é a única explicação remotamente viável." O rugido abafado do leão ecoava em meio às ondas, uma nota grave de desespero que reverberava como um pedido de socorro. O animal nadava em círculos, arfando, com os olhos semi-abertos e a juba encharcada grudada ao rosto. Não parecia agressivo, apenas perdido, exausto, afundando. "Ele vai se afogar", disse Elisa tensa enquanto observava pela lente. "Não temos muito tempo." O imediato Costa correu para a sala de comunicações, enviando o sinal de emergência para o Centro de Operações Costeiras, mas os reforços mais próximos estavam a mais de 3 horas. "Estamos sozinhos por enquanto." A comandante Leila assentiu sem hesitar. "Então não vamos esperar. Vamos agir com o que temos." Ela virou-se para a tripulação reunida no convés. "Precisamos montar um plano. Elisa, alguma ideia que não envolva mágica?" A bióloga respirou fundo. "Ele não vai aceitar proximidade humana com facilidade, mas está debilitado demais para reagir com força. Se conseguirmos criar uma estrutura flutuante, uma espécie de suporte improvisado com balsas de emergência, podemos mantê-lo acima da linha d'água até o reforço chegar." Leila avaliou rapidamente. "Funciona? Teoricamente. E é tudo o que temos. Então mãos à obra. Reúnam as cordas, infladores, coletes e tudo que puder flutuar. Vamos cercá-lo devagar e estabilizar o corpo." Em minutos, o convés virou um centro de montagem improvisada. As balsas salva-vidas foram desdobradas, cordas organizadas em laços largos e refletores ligados para manter a visibilidade enquanto a luz do dia desaparecia. 2 botes infláveis foram abaixados com tripulações mistas de soldados e técnicos. Elisa insistiu em acompanhar um deles. À medida que se aproximavam, o leão começou a se debater, movido pelo instinto. A água espirrava violentamente ao redor de seu corpo. Não como ataque, mas puro pânico.
O bote balançou sob o impacto das ondas e por um instante os tripulantes hesitaram. "Ele está entrando em colapso!" gritou Elisa. "Precisamos mantê-lo com a cabeça fora da água, agora!" Do outro bote, o sargento Torres gritou. "E se amarrarmos as cordas pelas patas traseiras? Podemos prender a lateral do Aurora, puxar devagar." Leila respondeu pelo rádio. "Tentem, mas sem machucá-lo. Repito, prioridade é mantê-lo vivo." Os marinheiros mergulharam com coletes, armados com bastões de flutuação e laços. O desafio era imenso. Um animal com quase 200 quilos, selvagem e desorientado, cercado por homens tentando ajudá-lo sem saber se ele reagiria com violência ou desespero. Elisa aproximou-se lentamente pela frente, estendendo uma boia de apoio com a voz calma. "Está tudo bem. Você vai ficar bem. Estamos aqui." Ela sabia que o leão não entenderia, mas as palavras também eram para si mesma. O animal oscilou. Um rugido fraco escapou de sua garganta. E finalmente parou de lutar. Do convés, Leila apertou os punhos. "Agora prendam as cordas, devagar. Não deixem ele afundar." As cordas foram amarradas com precisão tensa nas patas traseiras do leão. Ele estava semi-inconsciente, o corpo à deriva, flutuando graças ao improviso da tripulação. Ainda assim, cada movimento precisava ser calculado. Um erro e tudo poderia se perder. "Comecem a puxar, bem devagar", ordenou a comandante Leila, com o rádio colado à boca. "Não pode haver tranco. Não sabemos quanto mais o corpo dele aguenta." A estrutura improvisada de boias e balsas vibrava a cada pequena onda. Com o tempo, a tripulação conseguiu manter o leão de lado, com a cabeça ligeiramente erguida acima da superfície, apoiada por um colete inflável adaptado às pressas por Elisa. "Respiração irregular, mas ainda ativa", confirmou a bióloga, observando os olhos semicerrados do animal. "Ele está entrando em hipotermia. Precisamos acelerar." Leila cerrou os dentes. "Quanto tempo até o reforço?" O sargento Torres respondeu do convés. "Mais de 1 hora, comandante. E a corrente está nos arrastando para mar aberto." Era uma corrida contra o tempo e contra as forças naturais. A tripulação dividiu-se em turnos improvisados, mergulhando para ajustar as boias, apertar os laços e monitorar a frequência respiratória do leão. Alguns marinheiros amarraram cobertores térmicos em varas para tentar bloquear o vento. O navio todo estava envolvido. Ninguém mais pensava em hora, escala ou protocolo. A cada minuto, o corpo do leão afundava um pouco mais, apesar dos suportes. Elisa mantinha a mão firme sobre a juba encharcada, quase como se sua presença bastasse para impedir a tragédia. "Ele não está desistindo, Leila", murmurou pelo rádio. "Mas está por um fio." A comandante observava de cima, os olhos fixos no ponto de luz criado pelos refletores. Um clarão solitário em meio ao vazio do oceano. "Ele não vai morrer aqui", disse, mais para si mesma do que para a tripulação. "Não sob meu comando." Então, pela primeira vez desde o início da operação, a comandante se afastou da ponte e desceu ao convés. "Quero um relatório a cada 5 minutos. E se precisarmos, vamos remar com os botes até a costa, mas ele não vai afundar." O rugido seguinte foi fraco, um som arrastado, cheio de dor e esforço. Mas ainda havia vida. Elisa apertou a mão sobre a juba. "Isso, garoto. Continua comigo. A ajuda está vindo." No horizonte escuro, ainda sem sinal das aeronaves, todos se viram obrigados a acreditar em uma coisa só: esperança. O rádio chiou com vida, interrompendo o silêncio tenso do convés. "Aurora, aqui é a Águia 01, visual positivo da embarcação", aproximando-se do ponto de resgate pelo quadrante leste. Leila agarrou o microfone. "Águia 01, aqui é a comandante Haddad. O animal está estabilizado, mas em estado crítico. Requer evacuação imediata. Confirmem capacidade de carga." "Confirmado. Helicópteros de transporte pesado com suporte veterinário a bordo, iniciando manobra." As palavras foram recebidas com uma onda silenciosa de alívio. Do convés ao bote, dos refletores às cordas, marinheiros e técnicos se entreolharam com olhos marejados e mãos calejadas. Eles haviam resistido e agora, talvez, tivessem uma chance real. 2 helicópteros surgiram sobre as ondas, seus rotores rugindo como trovões ao rasgar o céu da madrugada. Os fachos de luz atravessaram o oceano até encontrarem o ponto de resgate, criando uma aura surreal ao redor do leão, imóvel, mas ainda vivo. "Equipes de apoio, preparem o arnês", ordenou Leila, "e informem os mergulhadores. Essa parte vai exigir precisão absoluta." As correias foram trazidas em uma lancha auxiliar. 3 mergulhadores se posicionaram ao redor do leão, guiando as tiras sob seu corpo com o cuidado de quem segura uma vida nas mãos. Cada ponto de apoio foi verificado.
tracionado, ajustado. Elisa se manteve próxima o tempo todo, sua mão nunca deixando a juba do animal. Ele não se mexe mais, está quase em colapso, mas está respirando. Finalmente o sinal foi dado. Os cabos esticaram, as hélices rugiram mais alto, e lentamente, como em um ritual silencioso, o leão começou a subir. Seus membros pendiam pesadamente, a água escorrendo como lágrimas do próprio oceano. E mesmo ali, suspenso entre céu e mar, o animal parecia carregar uma dignidade ancestral, como se soubesse que, contra todas as probabilidades, estava sendo salvo. A tripulação do Aurora assistia em silêncio. Muitos tiraram os chapéus, outros apenas fecharam os olhos, aliviados. E quando o leão foi içado para dentro da aeronave e as portas se fecharam, o rádio transmitiu a última mensagem: paciente a bordo. Estável, rumo à base costeira mais próxima. Leila soltou um longo suspiro, o primeiro desde o início da operação. Trabalho impecável, todos vocês. Isso nunca vai ser apenas mais uma patrulha. No convés, Elisa se ajoelhou, vencida pelo cansaço, enquanto o som do helicóptero se afastava gradualmente até desaparecer no horizonte. Com ele, parecia partir também o peso daquela noite. Uma missão que, dali em diante, deixaria de ser apenas uma história de patrulha para se tornar uma memória inesquecível na alma de cada tripulante. Do outro lado da missão, a areia escura da costa recebeu o helicóptero como se fosse um altar silencioso. As hélices giravam mais lentas, já em desaceleração, enquanto as equipes de resgate aguardavam informação, macas adaptadas, cobertores térmicos, ferramentas improvisadas. Assim que os rotores cessaram por completo, o arnês começou a descer e o corpo imenso do leão, agora imóvel, foi cuidadosamente baixado até o solo firme. Todos prenderam a respiração. Então, com um esforço lento, quase cerimonial, o leão ergueu a cabeça. Seus olhos percorreram o horizonte, como se confirmassem, enfim, que haviam sobrevivido. E, em seguida, ele soltou um rugido rouco, fraco, mas cheio de vida, que ecoou pela baía silenciosa. Houve um momento de pura emoção. Um marinheiro enxugou discretamente os olhos. Outro, de joelhos na areia, apenas sorriu. Elisa colocou a mão sobre o peito e Leila, de pé ao seu lado, apenas disse: ele voltou. Veterinários se aproximaram com cautela, enquanto a tripulação do Aurora observava de longe, ainda sem conseguir acreditar no que haviam feito. Ninguém ali tinha treinamento para resgatar um predador terrestre em alto mar, mas fizeram, e salvaram uma vida que, segundo qualquer lógica, jamais deveria estar ali. O leão foi transferido para um centro de reabilitação temporário, onde teria abrigo, cuidados e monitoramento. As investigações sobre sua origem se intensificaram. Havia hipóteses: um navio ilegal de transporte de fauna exótica, tráfico abandonado no mar, ou até mesmo fuga de alguma embarcação privada não registrada, mas nenhuma resposta definitiva. No fim, talvez a explicação fosse menos importante do que o que aquele animal representava: uma chance de fazer o certo, mesmo diante do impossível. Na manhã seguinte, a tripulação do Aurora desembarcou próxima à base costeira, onde o leão havia sido transferido durante a madrugada. Ele agora se encontrava em uma área isolada e segura, construída às pressas pelas equipes de conservação, cercada por barreiras discretas e monitoramento constante. Estava sob cuidados veterinários intensivos, longe do alcance direto de pessoas. De longe, Leila e Elisa puderam vê-lo repousando sob uma lona esticada como sombra provisória. Seu corpo ainda úmido, mas a respiração mais ritmada. Ele os ignorava como faria com qualquer outro humano, sem qualquer vínculo, e aquilo era um bom sinal. Vai se recuperar, disse Elisa de braços cruzados. Mas quando estiver forte de novo, vai precisar ser realocado para uma reserva adequada, o mais longe possível de gente. Leila assentiu. Ele pertence ao mundo dele. A gente só fez a parte que nos cabia. Ainda havia dúvidas sobre sua origem. As investigações seguiam. Alguns indícios apontavam para um navio não autorizado, envolvido com transporte ilegal de animais selvagens. Talvez o leão tivesse escapado, ou, mais cruelmente, sido jogado ao mar quando o tráfico foi descoberto. Mas agora ele estava vivo, e isso já era muito. Antes de partirem, a tripulação do Aurora observou em silêncio o leão sob a lona, imóvel, mas respirando, e dessa vez, não como símbolo de fragilidade, mas de resistência. Naquele dia, ninguém voltou o mesmo para o navio, não por causa do que enfrentaram, mas por tudo o que escolheram fazer diante do inesperado.
Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma vila inteira paralisada diante de um predador ferido, estirado no meio da rua, à beira da morte. Um silêncio pesado domina tudo, até que um gesto inesperado quebra a tensão e muda o destino de todos. Será que ainda havia salvação? Por que aquele animal surgiu ali, tão longe de seu habitat? E o que fez uma comunidade inteira se mobilizar por uma fera? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!